aí, que é o único que existe, ele é uma forma de integração à sociedade burguesa. O sistema de cotas é uma forma de integração à sociedade burguesa. É claro que, do outro lado, tem esse discurso da meritocracia da classe dominante, que é um horror, porque se os burgueses fossem a favor da meritocracia, eles não deixavam herança para seus filhos. Seus filhos iam mostrar no terreno da concorrência que eles são padrões, que eles estão preparados, que eles são o bambambam do bairro. Mas os filhos da burguesia não querem nem pagar a herança, né? Não querem nem pagar imposto sobre herança, que é free, é livre no Brasil. Então, tem muito de ignorância, mas não é uma ignorância inadvertida, é uma ignorância com respeito a fins, muito dedicada a construir carreiras individuais, em nome da maioria mestiça, da maioria preta e da maioria branca trabalhadora. Vai ter coisas assim como afroempreendedorismo. Bom, aí eu vou recomendar que realmente a tua mulher se separe de ti se a gente começar a discutir. Wilson, isso afroempreendedorismo, empreendedorismo periférico, territórios, essa linguagem é toda uma linguagem acadêmica. Eu quero dar uma nota aqui importante que você menciona sobre esse tema, é que isso não é produzido nos partidos políticos, nem nos sindicatos, nem nas organizações populares. Isso é uma produção acadêmica sem rigor, que inunda, porque os partidos não produzem mais teoria. Eu quero que aqueles que estão me ouvindo vá lá e veja os cursos da Fundação Lauro Campos no PSOL. Vejam os cursos da Fundação Perseu Abramo, do petismo. Não tem teoria. E o fundo de outras fundações dos partidos que têm, a propósito, Wilson, recursos volumosos do fundo partidário estabelecidos especificamente para que as fundações façam formação. É escandalosa a programação. A programação é esse elogio da diversidade e o elogio do identitarismo. Vou dar um cenário. Aqui em Santa Catarina, eu, de vez em quando, fico vendo o noticiário local e entra a publicidade dos partidos de direita aqui. Todos eles, nos últimos 2, 3 meses, estão insistindo na representação da mulher. Quer dizer, a pauta identitária é cooptada pelos partidos de direita com a maior tranquilidade, porque é, inclusive, reforçada por eles. Não importa que vai colocar lá uma mulher negra periférica com o seu drama pessoal histórico, é o drama de milhões de brasileiros. De milhões, 94%. Da classe social, 94% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimo e meio. 94%. São quase 110 milhões de brasileiros. Agora é um discursinho que pega e a gente tem que enfrentar com o mínimo de coragem, com rigor intelectual e com prestação de contas. Eu cobro sempre, não alivio, porque é muito grave o que está acontecendo. Claro, aquele filósofo uspiano, né, o Vladimir Safatli, que veio com aquela história, né, a esquerda morreu. Né? Aí a grande mídia, nossa, adorou isso, deu um espaço para ele, entrevista na Folha de São Paulo, a esquerda morreu, né? Mas ele coloca uma coisa interessante, que a esquerda ela foi substituída por progressismos. Né? Eu acho que tem a ver com essa... Ele fala de progressismos. A tese original não é dele, vem de fora também. Isso veio de Nancy Fraser e de outros, que eles consomem por aí. Eles consomem isso. Fala do neoliberalismo progressista, né? Eles tiram tudo aí. Não... Veja, no caso concreto do Vladimir, tem 2 problemas sérios. Né? Um é que ele não diz o PT morreu. Morreu como o quê? Não como partido? Não. Como partido da ordem? Não. Como partido submetido a uma razão de Estado? Não. Morreu como alternativa para os trabalhadores e para a nação. Ele não conjuga o verbo. O Lula morreu. Morreu como quem? Como aquele líder político que podia comandar as massas. O Lula não é um líder político. O Lula é um líder eleitoral. Outra coisa, completamente distinta. Forjado a ferro e fogo na luta operária contra a ditadura, ele foi gradualmente se aderindo à ordem burguesa e ao Partido Democrata e ao Vaticano. As 2 forças internacionais que movem o Lula é o Vaticano, portanto a Igreja Católica, e de outro lado, nessa jogada ele está com a Globo, contra os evangélicos, e no outro lado o Partido Democrata, cuja expressão que
Ele mesmo declarou apoio aqui, foi o Bernie Sanders, aquele senador de um estado muito pequenino nos Estados Unidos, que vocalizou também esse identitarismo, mas nas últimas prévias nos Estados Unidos, nem no Super PACs não conseguiu fazer nada e se retirou da disputa. Então, esse é o tipo de comportamento intelectual e político que não conjuga, na verdade. A segunda é a defesa do identitarismo. O Vladimir disse a asneira, que é verdadeiramente espantosa, que a reivindicação de classe é uma identidade. Ora, isso não para Marx, isso não para a tradição marxista. A consciência de classe, a classe em si e para si, não tem a ver com a identidade de classe. Isso é uma derivação de quinta categoria, hostil ao marxismo. Nós reivindicamos outra coisa. Mas, claro, mas esse você lembra bem, para anunciar isso, ele tem todos os microfones, todas as páginas, todos os canais, porque é um conto, é uma musiquinha que cai bem, vou dizer claro, na diversidade da esquerda liberal. Cai bem. Então tem o Lula, que faz a esquerda, que a direita gosta, completamente integrada ao sistema, e tem, dentro desse liberalismo de esquerda, algumas vozes que se simulam rebeldes. É assim que funciona. Mas isso não é, eu diria, um atributo exclusivo do Vladimir Safat, é de tantos outros, e da maioria absoluta dos acadêmicos uspianos, e de outras latitudes também. Eu cito a USP em geral, porque ela formou mais de 8 mil doutores, mais de 9 mil doutores e mestres, e colocou lá na Universidade Federal do Maranhão e aqui em Santa Catarina, nos programas de ciência política, sociologia e antropologia, um de seus representantes. Mas aqui, como lá no Maranhão, aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Pernambuco, no Acre, se reproduz, em Rondônia, o mesmo desastre nas ciências sociais. E aí nós estamos sem a presença dos intelectuais críticos forjados numa tradição nossa, muito forte, marxista, ou muito influenciada pelo marxismo. Ainda que pelo marxismo dos Estados Unidos, de alguma maneira, eu estou mencionando aqui Paul Suisse, Magdoff, etc., ou por um marxismo europeu, mas sempre teve aqui também entre nós um marxismo latino-americano muito potente, que é peça minoritária, mas sempre foi muito pujante. E agora está tendo mais espaço, né? Por isso que nós, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, jogamos muito duro nessa direção já há quase 20 anos. Surtiu os seus efeitos, mas, é claro, nós não temos a caixa de ressonância dos grandes meios de comunicação, ao contrário, ele está vetado para nós. Mas eu não encaro isso como uma reclamação. Isso é parte, precisamente, da luta política, é assim que é. O ajuste de contas não virá por um ato de sorte ou a astúcia de um último livro, virá a partir dos conflitos que estão colocando a sociedade brasileira numa lógica de situações extremas. Numa lógica de situações extremas, em que a esquerda liberal é completamente impotente ou, no teu dizer, paralisada. Mas a luta de classe segue. E a direita está tomando vantagem clara. Mas não é um beco sem saída. Nunca existem situações sem saída. As contradições e os antagonismos exigem, e vai exigir da maioria, que é trabalhadora, uma saída revolucionária, uma saída socialista, ainda que isso possa parecer a alguns que nos escutam aqui, que nos vão ver depois, como algo lunático, fora de propósito, né? Eu sempre recordo que, quando Lenin, para dar só um exemplo, podia dar o do Fidel, podia dar de tantos outros, mas o Lenin estava no exílio antes do famoso, da estação da Finlândia, não é? De Edmund Wilson, Ásia, rumo à estação da Finlândia, esse livro extraordinário, ele se encontra no exílio, Wilson, com, assim, depois de longos anos de exílio, mais de uma década de exílio, com os alunos, e os alunos estudantes dizem, Lenin, para quando será a Revolução? E olha, se eu não estou equivocado, foram 42 dias antes da entrada dele em Petrogrado. E ele diz, não será para mim, nem para meus filhos, será para os nossos netos, mas nós temos que lutar por ela. E 42 dias depois ele estava entrando em Petrogrado. Quer dizer que a roda da história, o maquinismo, isso não é para amadores. Nós temos que estar, como eu digo aqui no Sul, aprendi lá com a minha mãe, que é gaúcha, com meus tios, que são gaúchos, que é o seguinte, nós temos que estar preparados, porque se o cavalo encilhado passar, nós temos que saber montar. Essa esquerda liberal que está aí não sabe montar nada. Ela sabe subir na tribuna, ser vereador, deputado estadual, deputado federal, no máximo governador e prefeito. Ela ambiciona isso. Ela não quer ruptura com esse mundo.
ela pretende, ingenuamente, e não sem uma dose de oportunismo muito grande, conviver com essa podridão. Ela quer consertar isso. Ela quer mitigar o sofrimento humano. Ela não quer tocar pela raiz. Tal como nas questões raciais, né? O racismo, tal como está nessa ideologia da classe dominante, ele não está assentado na propriedade privada. Esse é um problema grave. Pode pegar todos os chamados novos teóricos. É um escândalo, porque eu leio todos eles, invisto tempo e dinheiro em ler essa ideologia, que pode ir de Silvio Almeida, o ministro, a Lélia Gonzalez, a Abdias Nascimento, pode pegar todos eles. É latifúndio, propriedade privada, isso é colocado fora do discurso, fica uma questão de discussão de valores. Isso, precisamente. Quer dizer, a ideia é como se o mundo estivesse numa crise de valores. Ora, isso é a expressão do pensamento burguês na forma ideológica, porque quando o burguês diz que nós estamos vivendo uma crise de valores, é que a propriedade, a família e o Estado estão em questão. Então ele pega pelos valores. Se não, vamos ao fundamento disso. Bem recordado por você. Bom, para terminar, aqui já estamos já indo, o tempo voa, né? O tempo assim é impressionante. Essa questão, quer dizer, passando para uma questão que eu queria assim, interessado